noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de nós essa noite. Dando continuidade à nossa palestra, na aula passada nós estávamos estudando sobre o tabernáculo de Moisés. Nós estávamos falando sobre os procedimentos de perdão, de redenção ou de expiação dos pecados. O formato do tabernáculo de Moisés era retangular e havia nele uma entrada formada por reposteiros, que significa como se fosse uma cortina substituindo um portão. E ele tinha então 10 metros de largura, era por onde as pessoas entravam no ambiente interno do tabernáculo. Nós vamos então nessa noite continuar entendendo o tabernáculo de Moisés, porque nele existem vários segredos que nós precisamos saber e que ele vai nos ajudar a entender a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o Messias. O porquê de todos aqueles procedimentos nós vamos entender e como ele prefigurava Cristo. Nós vamos descobrir então todos os procedimentos sobre a redenção, sobre a expiação dos nossos pecados. É muito importante você prestar atenção, porque estes segredos eles vão trazer para nós um entendimento maior sobre o perdão de Deus para conosco. Nós vamos poder tirar das nossas costas as culpas que nós carregamos por causa de uma má interpretação religiosa. Nós vamos entender quem verdadeiramente Deus é, como Ele é bom, como Ele é paciente, como Ele é bondoso, como Ele nos compreende. Nós vamos entender que temos, na verdade, um grande Pai, uma pessoa perfeita, maravilhosa, que compreende as nossas dores, as nossas fraquezas, e em momento algum Ele tem prazer de nos acusar. Nós nos acusamos com a nossa interpretação errada sobre as verdades de Deus. Na verdade, nós somos o nosso principal acusador. Mas quando nós compreendemos sobre o caráter de Deus, nós vamos entender que Ele não é nada daquilo que imaginávamos. Na verdade, Ele é a pessoa mais maravilhosa. Ele é o único que nos compreende totalmente. É com Ele que nós podemos contar. Ele nunca falha. Ele sempre está do nosso lado. Sempre lutando, mostrando os caminhos que devemos andar. Sempre incentivando a nossa vida a ter uma vida de sucesso. Então, na verdade, nós temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, andando de mãos dadas conosco. Nós temos que valorizar, nós temos que exaltar a pessoa que Ele é, porque Ele é maravilhoso. E nós vamos conhecê-lo mais ainda, conhecendo os segredos do tabernáculo de Moisés. Se tratando das dimensões do tabernáculo, nós sabemos que ele era de forma retangular. E este retângulo era formado com várias colunas. E entre elas havia então o linho branco, que prefigurava a santidade de Cristo. Formando então um retângulo com 25 metros de largura e 50 metros de profundidade, então a frente do tabernáculo tinha os 25 metros de largura. E dentro destes 25 metros de largura havia um reposteiro, ou seja, como se fossem cortinas parecidas com um linho branco. Havia então essa cortina com cores variadas que eu até falei na palestra passada. Cada cor tinha um significado.
Só que esse reposteiro ele tinha então 10 metros de largura, como se fosse um portão. Então as pessoas passavam por esse portão. Quando você entrava nesse retângulo em forma de, ou melhor dizendo, como se fosse um muro, a primeira coisa a ser vista seria o altar do holocausto, onde eram levados os animais inocentes, ali prefigurando a Cristo. Eles eram sacrificados ali naquele altar e eram oferecidos por expiação dos pecados do povo. Logo depois deste altar do sacrifício, nós poderíamos ver então a pia de bronze, onde era feita a purificação. Então o sacerdote, após haver sacrificado os animais ali no altar do holocausto, ele então lavava suas mãos com água, representando então a purificação através da água. Tudo isso tem um significado com Cristo. Nós vamos entender melhor. E depois desta pia do holocausto, nós poderíamos ver então a tenda. A tenda, ela tinha a dimensão de 5 metros de largura, com 15 metros de profundidade e 5 metros de altura. Na entrada, nós tínhamos então um reposteiro, igual àquele reposteiro da entrada do muro. Ou seja, do muro não, dos pilares com linho branco. Então no meio havia 10 metros de largura com panos diferentes, ou seja, os panos eram coloridos. Então se nós estivéssemos lá, nós veríamos então aquela entrada de 10 metros de largura. Com as mesmas características, nós tínhamos então uma entrada para acessar a tenda. No primeiro ambiente da tenda, ou seja, a tenda era dividida em 2 ambientes. No primeiro ambiente era um ambiente conhecido como santo, ou seja, o santo lugar. Então, ao adentrarmos na tenda, à nossa esquerda nós estaríamos vendo um candelabro com 7 lâmpadas. Essas lâmpadas prefiguram os 7 Espíritos de Deus. Esse candelabro também é conhecido como a menorá. E ele era feito de ouro puro maciço. Ao lado direito, nós estaríamos vendo os pães da propiciação. Ou seja, aqueles pães eram iluminados, ou aquele ambiente ali, o santo lugar, era iluminado pela menorá. Tudo tem um significado. E os pães da propiciação estavam à direita na mesa. À frente, então, à esquerda nós tínhamos o candelabro, à direita os pães da propiciação, e à frente nós estaríamos vendo o altar do incenso, que representa as orações dos santos. Atrás deste altar havia uma cortina que era separada, que fazia separação do santo lugar do santíssimo lugar, onde uma vez por ano o sacerdote entrava e acessava o santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança. Ali representava a glória, a Shekinah, a presença de Deus. Então eu estou falando assim meio por alto, mas agora nós vamos aprofundar nos detalhes. Nós vamos entender melhor o que representa cada detalhe desse do tabernáculo de Moisés. Eu vou estar mostrando para vocês um desenho, ou seja, uma ilustração que vai facilitar a compreensão do tabernáculo de Moisés. E nós vamos entender como Deus é bom, como Deus nos ama, como tudo estava planejado para o nosso resgate, para que nós voltássemos para Deus e vivêssemos uma vida eterna com Ele. Tudo já estava calculado, projetado, com o amor de Deus, com a paciência, com a bondade divina. E
através do tabernáculo nós vamos conhecer mais o caráter do nosso Deus. Nós vamos nos sentir mais amados. E quando nós nos sentimos amados por Deus, nós recebemos o poder do amor. E o poder do amor, ele potencia as nossas vidas para que nós vivamos uma vida de vitória. O poder está no amor. Guarda isso, essa palavra amor. Ali está todo o poder. Por isso que a palavra de Deus nos mostra o quê? Que Deus é amor. Quanto mais amamos, mais poderosos nós somos. Então nós vamos conhecer o caráter do nosso Deus. O quão maravilhoso é este Deus que se sacrificou, que não mediu esforços, não mediu a dor, porque a dor que ele sentiu no Calvário, aquela trajetória, a vida toda humilhação, ele era desprezado. Nós podemos contemplar nas Escrituras o quanto que ele sofreu de desprezo, ele não era formoso. Nós podemos observar, nasceu numa manjedoura. Então ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então hoje nós temos a vida abundante, hoje nós somos abençoados porque ele se sacrificou por nós. Não existe maior amor do que esse, de morrer em resgate de muitos. Então nós vamos conhecer o amor de Deus. Vamos nos aprofundar agora no tabernáculo de Moisés e vamos ver cada detalhe e vamos entender o porquê de muitas coisas. Aqui está então o tabernáculo de Moisés. É uma ilustração, nós sabemos que tem as suas limitações, mas pelo menos nos ajuda a compreender melhor, né? A gente precisa ver alguma coisa para ter uma noção. Então, vejamos bem, essas cortinas aí em formato de muro, é que eu estava dizendo que elas eram feitas com o linho branco. O linho branco, ele prefigura então a santidade, a pureza do Cordeiro. Porque uma coisa que nós temos que entender na redenção, na obra redentora do Calvário, nós temos que entender que alguém inocente ocupa o nosso lugar. Alguém morre em nosso lugar. Essa prefigura, ela era representada através de animais. Desde o primeiro sacrifício que eu falei com vocês, ocorreu no Éden. Quando Adão e Eva se vestiram com folhas de figueira para tentarem cobrir a nudez era o sintoma de quem havia transgredido a lei. Então, eles estavam com o sintoma da vergonha. A vergonha estava prefigurando uma nudez, ou seja, eles estavam expostos. Mas o que aconteceu? Os animais inocentes, eles tiveram que morrer para que eles fossem cobertos com vestes feitas com pele de animais. Então, para que o pecado fosse coberto, essa é a representação, alguém teve que morrer. E quem morreu? O Cordeiro. Então o Cordeiro, ele morre para que nós vivamos. Então nós temos sempre que entender que o inocente, o puro, o santo, o verdadeiro, ele morre em nosso lugar. E aqui eu vou aproximar um pouco para vocês entenderem. Aqui é o reposteiro da entrada, como se fosse um portão. Ele prefigura a Cristo, porque eu sou a porta. Então, quando nós estudamos o Evangelho de João, nós entendemos que ele é a porta, ele é o único caminho. Ao entrarmos na porta, nós então passamos
pelo altar do holocausto, onde era oferecido o cordeiro, ou seja, o animal inocente. Então, de acordo com a lei de Moisés, então nós tínhamos vários animais que eram sacrificados. Esses animais inocentes, eles estavam morrendo em lugar do povo, prefigurando a Cristo. Então, para que o povo tivesse os seus pecados expiados, expiação, ou seja, desviar os olhos do homem para o animal. Então o animal passava a ser culpado, né, simbolicamente, e então nesse altar ocorria o sacrifício, o derramamento de sangue. Após haver o derramamento de sangue, então o sacerdote ele vinha aqui para a pia de bronze, e aqui ele fazia o processo de purificação, bem aqui na pia de bronze. A água prefigura a Cristo. Por isso ele diz: se alguém crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então a água tem um papel purificador. Então Jesus também é representado na pia de bronze. E aqui está a tenda que eu estava falando. Então a dimensão dela aqui, 5 metros de largura. Daqui até aqui, 5 metros de largura. Aqui o reposteiro com as mesmas cores. Vamos voltar na entrada. Aqui, as mesmas cores que prefiguram a Cristo, elas estão representadas na entrada, ou seja, na porta. Eu sou a porta. E aqui também elas estão no mesmo padrão da entrada. Então, 5 metros de largura, 5 metros de altura e 15 metros de profundidade. Aqui na tenda nós temos uma divisão de 2 ambientes. Um, o santo lugar, e o outro, o santíssimo lugar. Então nós podemos entender que todos os procedimentos aqui, eles estão sendo uma ilustração de Cristo, ou seja, do Cordeiro Redentor. Existem detalhes nesse tabernáculo, são detalhes que enriquecem muito o nosso conhecimento. Por exemplo, nós temos aqui essas colunas. Essas colunas aqui eram feitas de madeira de acácia e elas eram revestidas com ouro. Por que não fizeram então a coluna somente de ouro? Ou poderia ter sido feita por outro material, mas não, foi ouro, né, cobrindo a madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira que ela não é muito boa para ser trabalhada, ser plainada, porque ela possui imperfeições. Então, por mais que você venha plainar uma madeira de acácia, você vai perceber imperfeições. É uma madeira dura, difícil, e ela possui imperfeições. Essa madeira, na verdade, ela está simbolizando o homem, nós seres humanos. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano ele é difícil de ser lapidado, ele possui imperfeições e ele precisa, então, ser coberto. Ser coberto com algo nobre, algo santo, algo glorioso, que venha cobrir as suas imperfeições, os seus pecados. É exatamente o sangue de Jesus. Então, esse revestimento em ouro que nós podemos ver nessas colunas aqui, eles estão prefigurando a cobertura do sangue do Cordeiro. Então, quando você olha para as colunas, você vê um ouro puro, você vê um material nobre, você não vê a imperfeição, que é exatamente o que o sangue de Jesus
faz sobre as nossas vidas. Nós somos cobertos com Ele. Então a nossa imperfeição, ela não aparece mais aos olhos do Criador. Por quê? Porque foi pago um alto preço. Nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro. E esse sangue, ele é poderoso para cobrir os nossos pecados. O que são os nossos pecados representados na madeira de acácia? São exatamente as nossas imperfeições. As imperfeições da madeira representam os nossos pecados. Então, quando nós somos cobertos com o sangue de Jesus, aí se cumpre o que está escrito no livro de Isaías: dos seus pecados não me lembrareis mais. Se os seus pecados forem vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a branca lã. E se forem vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve. O Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, porque existe a cobertura do sangue de Jesus, que é representado aqui com esse ouro. Então, a madeira de acácia, ela está protegida, ela está coberta com ouro. Então, as nossas imperfeições, elas estão escondidas em Cristo. Nós estamos ocultos em Cristo. Então, como nós estamos ocultos em Cristo, nós estamos cobertos com o sangue dele. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Quando é que o sangue não purifica pecado? Quando o ser humano decide viver deliberadamente no pecado. Aí já não resta mais para ele o sacrifício. Está escrito em Hebreus. Se vocês observarem, o tabernáculo de Moisés não é uma maravilha. É algo que é considerado feio, não tem formosura. Imagina, muro feito de pano, muro feito com colunas e linho. Isso não é algo assim maravilhoso. Porque, na verdade, Jesus também não era formoso. Ele era sem formosura. Mas o valor não está na aparência. Quem olhou na época a aparência de Cristo ficou sem o seu perdão. Por quê? Porque julgou ele como se fosse qualquer coisa. E Jesus não é qualquer coisa. Esta aparência sem formosura, isso foi proposital. Porque somente aqueles que têm olhos para Deus reconhecem o Cordeiro. Então, eles esperavam uma pessoa majestosa, um rei que viesse travar batalhas e destruir reinos. Eles esperavam um Messias completamente diferente, um Messias talvez sanguinário. Mas, na verdade, o Messias era humilde, não tinha formosura. Então, ele é representado também pela aparência do tabernáculo. Agora nós vamos entender um pouco sobre a tenda, como funcionava então por dentro, aí de uma forma ilustrada, né? Então nós temos aqui o primeiro ambiente, onde está o candelabro, né? Ou seja, o candeeiro ou a menorá. Então aqui nós temos 7 lâmpadas que prefiguram os 7 Espíritos de Deus, que prefigura que Jesus é a luz do mundo, porque esse candelabro, ele que iluminava todo esse ambiente aqui. Em frente ao candelabro, nós temos então a mesa com os pães da propiciação. Ou seja, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nós sabemos que tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado. E aqui nós temos então o altar do incenso. O altar do incenso, ele representa, nós podemos ter a convicção disso estudando o livro de Apocalipse, né? Oração dos santos, né? Então, o incenso representa as orações dos santos. Então, após esse ambiente
aqui, que é o ambiente santo, nós temos então o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tem uma tampa, onde sempre nós podemos observar que existia aqui, ó, na tampa da arca, 2 querubins. Essa tampa da arca, ela é conhecida como propiciatório, aonde o sangue lá do altar do holocausto, ele era aspergido aqui, em cima da tampa do propiciatório. Então, quando esses procedimentos aconteciam, então as pessoas eram redimidas, ou seja, os seus pecados eram expiados, eles eram purificados. Então este é o real significado do tabernáculo de Moisés. Na verdade, o tabernáculo de Moisés está no livro de Hebreus, fala-se sobre ele, que ele é a sombra das coisas celestiais. Então hoje o tabernáculo de Moisés ele não funciona porque já foi feito o sacrifício de uma vez por todas, que é a morte do nosso Deus, o Messias. Então, o tabernáculo de Moisés, na verdade, no livro de Hebreus, no capítulo de número 8, versículo de número 5, está escrito que os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Então isso é apenas a sombra. Na verdade, o principal é o sacrifício do Calvário, que já foi feito por nós. Já foi feito para que nós alcançássemos a vida eterna em Cristo. Então nós entendemos que toda a estrutura aqui da tenda, onde tem as madeiras de acácia, toda a mobília, vocês vão poder observar nas escrituras que elas eram feitas com madeira de acácia sempre revestida de ouro. Por que isso? Para representar que o imperfeito é coberto, é justificado pelo perfeito, pelo puro, pelo santo Cordeiro de Deus. Então, tudo isso mostra que Jesus, ele já nos justificou. Então, quem intentará acusação contra nós? Se é o próprio Deus quem nos justifica. Então nós já fomos justificados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado já foi tirado. Então nós temos que aceitar isso. Nós já fomos perdoados. Tudo isso está representado aí no tabernáculo de Moisés. Nós entendemos que cada coisa tem a sua representação. A madeira representa a humanidade, difícil, imperfeita, impura. Ela precisa ser coberta com ouro. O ouro é a nobreza, é a glória, é a santidade, é a perfeição. Ou seja, é o sangue daquele que é puro, daquele que é perfeito, que nos cobre. O linho que nós estávamos vendo lá cercando o tabernáculo, ele fala da pureza e santidade de Jesus, o homem perfeito. Então, o Cordeiro Redentor. Então, aquele linho, o fato dele ser branco, ele então prefigura a pureza de Cristo. Nós temos também um outro material, eu quero até estar falando sobre ele, que é o cobre. O cobre ele era usado para revestir as colunas do pátio, suas bases e o altar para o holocausto. A pia ou lavatório também eram feitos
de cobre. E o mais interessante é que os cravos que atravessaram o nosso Deus também eram de cobre maciço. Então, na verdade, esse metal ele está nos falando sobre o juízo e julgamento do pecado. Ou seja, quando Jesus ele estava já para morrer, ele diz então tetelestai, que no original grego quer dizer está consumado. Só que consumado ainda é uma expressão fraca. Na verdade, tetelestai é algo assim muito profundo, ou seja, está tudo feito, está tudo pronto, não tem nada mais que precisa ser feito. A humanidade está justificada, está salva. Eu abri os portais do universo para que a humanidade possa acessar a natureza divina. Então, assim, são tantas coisas que estão ali intrínsecas nessa palavra tetelestai, que se nós ficarmos aqui falando todas as virtudes alcançadas no Calvário, ali através, ou melhor dizendo, dentro dessa palavra tetelestai, nós vamos ficar falando a noite toda. Então nós alcançamos, pela bondade e pelo amor de Cristo, muitas coisas que nós não temos nem palavras para expressar. Também um outro metal que é utilizado no tabernáculo é a prata. Esse metal foi usado para confeccionar os ganchos de sustentação das cortinas e nos capitéis que ornamentavam as bases das tábuas. Na verdade, a prata ela significa o resgate, a redenção pelo sangue de Jesus. O ouro, que é o que reveste a madeira de acácia, ou seja, o que cobre as nossas imperfeições, por que ele representa o sangue de Jesus? Porque ele é um metal mais precioso empregado no tabernáculo. Ele, na verdade, foi usado para recobrir a mesa dos pães, o altar do incenso, a arca e as 5 colunas que sustentavam o cortinado da entrada. E de ouro maciço era o candelabro, o propiciatório, que é a tampa da arca que recebia o sangue aspergido, né? E os 2 querubins também feitos de ouro maciço. Na verdade, o ouro ele representa a Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que simboliza, ou melhor dizendo, que significa a glória de Deus, a sua realeza, a divindade de Cristo. Então, no original nós temos a palavra Shekinah, que é a glória manifesta de Deus. Eu vou falar um pouco agora sobre as cores do reposteiro, né? Nós tínhamos então a cor púrpura, que representa a realeza, inclusive é citado no Evangelho de Mateus como filho de Davi. Então, enfatiza que Jesus é o nosso rei, ou seja, realeza. O carmesim já é a cor do sangue, aponta para Jesus como o sofredor, como aquele que veio como servo. Ele veio para servir. Ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então o carmesim representa o sangue, a dor. Então nós podemos observar essa condição também no Evangelho de Marcos, que já não fala da genealogia, já não fala mais da realeza. O branco do linho, né, entre as colunas aqui nós podemos ver o branco, que é o linho. Então ele está representando a santidade de Cristo, que é inclusive também citada no Evangelho de Lucas, né? Jesus é mostrado como homem perfeito, o seu caráter é justo.
E no Evangelho de Lucas já apresenta a genealogia, o homem ilustre, o nobre. E nós tínhamos também a cor azul. A cor azul aponta para o céu. O céu representa de onde veio o Senhor Jesus Cristo, ou seja, um ser celestial, tipifica sua divindade. Isso está presente no livro de João. A genealogia não é apresentada, pois Deus não tem ascendência, existe para sempre. Então, ele mesmo diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, o azul representa a natureza divina, ou seja, o ser celestial. E nós podemos observar mais detalhes também lá dentro da tenda. Nós vamos voltar lá porque eu quero esmiuçar mais. Você precisa entender bem, fixar bem a natureza divina e saber verdadeiramente o Deus que nós estamos servindo. Isso nos ajuda, isso nos amadurece. Todo o mobiliário dentro da tenda tem um significado bem aprofundado. Como nós estávamos falando, por exemplo, do candelabro, né? Ele era uma peça de ouro maciço, conhecido como menorá, candeeiro, candelabro. Ele era confeccionado em ouro puro e tinha o peso aproximado de 30 quilos. E as suas 7 lâmpadas iluminavam todo aquele ambiente. E eu disse que tipifica a Cristo como a luz do mundo. E o ouro aponta para a sua glória, ou seja, a sua divindade. A luz que emanava do castiçal iluminava a mesa dos pães da propiciação e o altar do incenso, que também tipificam a Cristo. Porque a mesa dos pães da propiciação, nós podemos ver que eu sou o pão vivo que desceu do céu. O altar do incenso são as orações dos santos. Então, quando nós oramos, então Jesus é o nosso intercessor. Ele é um intermediário entre Deus e os homens. Então, para que as nossas orações sejam ouvidas, né, que está aí representada bem aqui, ó, no altar do incenso, aqui, ó. Para que as nossas orações sejam ouvidas, então precisa ter um intermediador. E o intermediador é o próprio Cristo. E também nós podemos observar a mesa dos pães, que ela era confeccionada também em madeira de acácia e é revestida de ouro. Estes materiais nos lembram para a dupla natureza de Cristo. Ele foi humano, ou melhor dizendo, ele tem a natureza humana porque ele veio em forma de homem. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ao mesmo tempo, ele tem também a natureza divina. Então quando ele nos mostrou a transfiguração, nós podemos observar que é mencionado nos evangelhos que o teu rosto ficou resplandecente como o sol, as suas vestes brilhavam. Então nós vemos então a natureza divina e a natureza humana. Então, como a mesa dos pães da propiciação representa Cristo e ela também tem a madeira de acácia e o ouro, então ela prefigura duas naturezas. Ele como homem, o Cordeiro, e transfigurado é o nosso Deus. Então as duas naturezas estão representadas aí na mesa dos pães da propiciação. O altar do incenso, ou altar de ouro, também construído em madeira de acácia revestido de ouro, sua função era, como o nome já sugere, queimar incenso ao Senhor, que representa as nossas orações e louvor. É o tipo de Cristo
porque nos mostra que a nossa adoração só terá valor perante Deus se for através de Jesus. Então, como que as nossas orações chegam a Deus? Por intermédio de Jesus. Porque ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse vai ao Pai, ele disse vem ao Pai, senão por mim. Então, a ligação entre nós e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o intermediador entre Deus e os homens. Então, tudo que Deus opera hoje na Terra, até na vida daqueles que não têm conhecimento de Deus e estão ali vivendo pela misericórdia de Deus, não sabem como orar, mas eles estão vivendo no engano, então a misericórdia de Deus os conserva vivos até que chegue a oportunidade do despertamento da consciência. Então, tudo que acontece, tudo de bom que acontece no mundo, todas as coisas que vêm em favor da humanidade, tudo isso foi conquistado por intermédio de Cristo. Senão ninguém não tinha chance de nada, não tinha chance nem oportunidade de coisa alguma. Então tudo isso está representado aí no mobiliário da tenda do tabernáculo. O interessante também é que a Arca da Aliança, né, que estava no Santo dos Santos ou no Santíssimo Lugar, também ela foi feita com madeira de acácia revestida com ouro. E dentro dessa arca havia então as tábuas da lei, que foram recebidas por Moisés no Monte Sinai, um vaso contendo o maná, conhecido aos israelitas no deserto, e o cajado de Arão que havia florescido. Isso representava para aquele povo a presença de Deus que os guiava e os protegia e os mantinha vivos naquele deserto. Então tipificava a Cristo como o pão da vida e o sumo sacerdote perfeito, que guardou a lei em seu coração. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano, e é ele que levava o sangue do sacrifício para aspergir no propiciatório, que é exatamente essa tampa aqui, ó, que está em cima da arca, a tampa que tinha os querubins ali, com as asas estendidas e como se eles estivessem olhando para baixo, ou seja, a presença de Deus que estava sendo representada ali. Então, nós podemos observar que tudo isso aí tem um significado. Então, o sumo sacerdote, quem é o sumo sacerdote que era representado ali por um homem na época? Na verdade, o sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus. Nós podemos ver isso no livro de Hebreus. Então, ele é o sumo sacerdote. É através dele que nós recebemos a redenção, que nós somos totalmente perdoados. Então, ele é representado também na Arca da Aliança. Então, em todo o tabernáculo, tanto o lado de dentro quanto o lado de fora, tudo está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos até voltar lá também, que eu quero fazer umas observações ali no altar do sacrifício e sobre a pia de bronze. Nós vamos voltar ali e vamos dar mais uma repassada para entendermos que também Cristo está sendo totalmente representado ali. Então, na verdade, aqui do lado de fora, nós podemos observar aqui o altar do sacrifício, que é o altar do holocausto. Ele, na verdade, representa o quê? A cruz de Cristo. Era a primeira e maior peça do tabernáculo. Ele tinha medida de 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. E ficava logo aqui na entrada, né? O povo passava aqui por essa entrada
e aqui já se deparava direto com o altar do holocausto. Interessante que ele também era feito com madeira de acácia e era recoberto de cobre. Lembrando que eu falei, o cobre representa o juízo de Deus acerca do pecado, ou seja, ele executou o juízo sobre o próprio filho. Então, ele foi condenado, ele pagou o preço, ou seja, ele foi julgado e condenado à morte de cruz. Então, o juízo ele é prefigurado pelo cobre. Então, esse altar aqui do holocausto, na verdade, ele representa o Calvário de Jesus. Ou seja, isso aqui prefigura a cruz de Cristo. Então nós sabemos que foi na cruz que ele se sacrificou por nós. Então ali estava sendo a oportunidade primeira para quem quisesse entrar nas profundezas de Deus. Teria que primeiro aceitar o sacrifício. Os animais oferecidos em sacrifício eram a prefigura de Jesus Cristo. Naquelas ocasiões, apenas encobriam os pecados. Jesus, porém, remove os pecados. Então nós sabemos que aqui é a sombra das coisas celestiais, ou seja, aqui não é o perfeito. O perfeito, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo no Calvário. Então aqui só ilustrava, prefigurava a Cristo. O lavatório, né, aqui que eu estava querendo mostrar, aqui, ó, nós temos o lavatório. Na verdade, após passar pelo holocausto e antes de entrar na tenda, a pia de cobre maciço estava ali. Servia para que os sacerdotes se lavassem após os trabalhos de sacrifício no altar e antes de entrar no santuário. Da mesma forma, torna-se necessário que sempre estejamos nos lavando nessa pia para podermos entrar na presença do Senhor. Então, a pia prefigura Cristo na forma da limpeza, na forma da purificação de seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Então, a água, ela representa a Cristo. Ele mesmo diz, vós que estáis limpos pela palavra. Então, nós somos purificados. Então, a água aqui na pia de bronze está prefigurando a purificação, a limpeza. Então, todos nós que passamos, adentramos, então vamos começar aqui, ó. Adentramos na porta, que é Cristo. Então, eu faço aliança com Cristo, eu passo pelo Calvário, sou o quê? Justificado. Os meus pecados são condenados na morte de Cristo. Então ele levou sobre si todos os nossos pecados, enfermidades. Então após eu passar para o Calvário, então eu dou sequência na lavagem, ou seja, purificação dos nossos pecados pela palavra. Então nós que somos purificados, entramos na tenda, aonde nós vamos passar pela luz que está no candelabro. Nós vamos nos alimentar do pão representado na mesa da propiciação e as nossas orações são ouvidas porque nós já fomos justificados e lá no Santo dos Santos o sangue foi aspergido na tampa do propiciatório, aonde Deus recebe esse sangue e ele não olha mais para os nossos pecados, porque o sangue de Jesus apagou. Então, no altar, ou melhor dizendo, lá na tampa do propiciatório, onde é aspergido o sangue, então ali consumou, ou seja, Deus aceitou o sangue de Jesus para nos justificar. Então, nós
quando estamos em Cristo, todos esses procedimentos aqui acontecem em Jesus em nosso favor. Então tudo que ele fez, tudo que ele sofreu, foi simplesmente para que nós tivéssemos a vida eterna com Cristo, e enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estaremos com todos os principados e potestades e a turma toda do mal debaixo dos nossos pés, e nós temos uma vida abundante, nós temos autoridade no nome dele, e nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Jesus. Tudo isso nos foi dado e muito mais, porque ele nos substituiu no Calvário. Então, duas coisas acontecem no Calvário: a substituição e a inclusão. Então, quando era a parte ruim, ele nos substitui, e na parte boa, ele nos inclui. Então, na morte, nós somos substituídos, e na ressurreição, nós somos incluídos. Então, Jesus, ele fez a obra perfeita em nosso favor. Quando nós observamos então todos esses procedimentos ali no tabernáculo de Moisés, nós podemos ver o tanto que Deus nos ama. Isso me faz lembrar uma outra passagem, que eu até vou ler aqui para vocês, está no livro de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 52. Aqui vocês vão perceber claramente a personalidade de Jesus. Olha que interessante, versículo de número 52. E por isso enviou mensageiros à sua frente, indo estes chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Então foram dois mensageiros à frente, chegaram ali naquele vilarejo ali, povoado, né, samaritano, para preparar um lugar para Jesus poder descansar, né? E naquele momento, olha aqui no versículo de número 53. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Então eles não gostaram, não, ele está indo para Jerusalém. Então eles ficaram com ciúmes, não quero saber. Então eles, como ele estava indo para Jerusalém e tinha aquela rixa entre os samaritanos, aí o que aconteceu? Eles não receberam Jesus ali, eles não quiseram que Jesus descansasse ali, porque ele estava indo para Jerusalém. E o judeu não se dava com o samaritano. Aí versículo de número 54. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Então veja bem, essa é a visão humana. É sempre uma visão de destruição, de acusação, de peso, né? Então, naquele momento ali que Jesus não foi recebido, logo eles já planejaram uma vingança. Poxa, então não receberam o mestre, então agora nós vamos orar para descer fogo e matar todo mundo. Então o homem, ele tem uma tendência acusadora, ele tem uma natureza de acusação. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então tem sempre uma tendência em apontar, em acusar, em colocar peso e promover destruição, divisão. Então o homem tem essa natureza. Mas na verdade Deus não é como o homem, ele é diferente. Aí ele responde aqui no versículo de número 55. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para outro povoado. Então, naquele momento ali, o próprio Deus, ele foi rejeitado. Nós não queremos que você venha posar aqui
no meio do nosso povoado. Aí o que nós pensaríamos? Agora eles não aceitaram que o Filho de Deus tivesse a oportunidade de descansar naquele lugar, Deus então vai pesar a mão, vai acabar com eles. Não, ele falou, não, eu entendo. Eu não vim para destruir pessoas, eu vim na verdade para salvar. Então ele tem paciência, ele tem bondade. Por que Deus está nos mostrando toda a amplitude do seu amor? Porque na verdade ele quer tirar de nós o peso que nós mesmos colocamos. Nós não nos perdoamos às vezes. E o segundo mandamento, o maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se perdoa, se você se acusa, se você se sente indigno, você não é merecedor, sempre os outros. Não, isso não é para mim, é para os outros. O irmão é muito abençoado, eu não, isso não é para mim. Então, se você não se ama, como que você vai amar o próximo se não ama a si mesmo? Então nós temos que entender isso muito bem. É necessário nós entendermos que somos falhos e que nós também somos dignos, porque fomos dignificados com o sangue de Jesus. Então, se o irmão opera sinais e maravilhas, nós também podemos, porque nós somos dignificados com o sangue de Jesus. Nós somos todos iguais. Então, quando ele diz que nós poderíamos fazer as obras que ele fez e maiores ainda, na verdade nós somos dignos de fazer tais coisas, porque o sangue dele nos dignificou. Então a gente não deve nos diminuir, a gente não deve inferiorizar, porque nós fomos comprados e pagos por um alto preço. E esse Deus tão bondoso, tão paciente que nos ama, ele tem esperado de nós o melhor. Ele tem esperado, ele tem entendido que nós estamos passando por uma dificuldade, que nós ainda não entendemos que somos perdoados. Ele espera, ele tem paciência, ele tem bondade. Esse é o Deus que nós servimos. Então, eu não vou mais estender essa palestra, nós já passamos muitas informações, a gente vai dar continuidade na próxima. Mas o que eu quero que vocês todos entendam é que Deus não é aquele Deus distante, que não se importa conosco, que a qualquer momento ele pode nos fulminar, como os discípulos queriam que descesse fogo dos céus e aniquilasse os samaritanos. Ele não é esse Deus. Ele é um Deus que ama. E nós temos que nos sentir abraçados por Ele, porque Ele é um grande paizão amoroso. Ele é aquele que se importa, Ele é aquele que nos momentos que nós achávamos que estava tudo acabado, Ele estava lá. A gente não enxergava por causa do nosso estado de consciência, mas Ele estava lá, sempre esteve e sempre estará conosco. Então nós devemos cultivar o entendimento de um Deus amoroso e não de um Deus carrancudo que quer nos destruir, que quer que qualquer coisa ele aniquila, qualquer coisa é fogo dos céus, qualquer coisa é o juízo, Deus está pesando a mão, Deus está fazendo... Deus não é desse jeito. Eu não estou dizendo também que a pessoa vai viver deliberadamente no pecado. Não, porque ela vai provocar um juízo contra ela mesma, isso é óbvio. Mas estou dizendo, nós que estamos ali trilhando o caminho de Deus, lutando para nos aperfeiçoar, lutando contra as forças que estão dentro de nós, a nossa natureza, que às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, a gente está lutando contra isso. Deus vê o nosso empenho, Ele sempre irá estar do nosso lado, sempre presente, sempre indicando, sempre inspirando as nossas vidas, sempre direcionando, sempre nos perdoando, porque Deus é amor. Então guarde isso no teu coração. Então nessa noite eu desejo a todos uma excelente noite de descanso. Deita lá a cabeça no teu travesseiro e pensa assim, puxa vida,
como Jesus me ama. Se sinta amado por Deus, vai te fazer bem, você vai acordar melhor. Tá? Deus é amor, guarda isso. E o amor é poder. Então que Deus abençoe a todos nós essa noite e que nós sejamos alimentados no espírito, na alma e no corpo e que na próxima palestra estaremos juntos para aprender mais novidades acerca do nosso Deus, em nome de Jesus. Então deixo aqui um grande abraço para todos.